Vocês conhecem a maldição de São Januário, a maldição de Arubinha? A maldição que foi lançada ao Vasco há 84 anos atrás. Você, torcedor cruzmaltino, ou você, torcedor rival, conhece essa história? Eu acho que não, né, cara? Mas hoje você vai conhecer a macabra história por trás da maldição de Arubinha lançada ao Vasco da Gama. É real, cara. Foi enterrado um sapo dentro de São Januário. Parece até coisa de filme de terror, coisa de minissérie, mas não, é real. Então deixa o seu like aí embaixo que hoje eu vou te contar toda essa história. Já aproveitem e compartilhem em tudo quanto é canto para todos ficarem sabendo. Beleza? E se você curte fazer apostas esportivas, comece já a apostar pelo site da BR4Bet. Pois lá na BR4Bet você tem um bônus de 100%, que significa que se você colocar R$100 na BR4Bet, você ganha mais R$100 para fazer as suas apostas esportivas. Não perca tempo, aposte já pela BR4Bet. Bora pro vídeo. Em 1937, o Vasco jogou contra o Andaraí. Naquela época, o time do Andaraí era uma espécie de Ibis atualmente, um time ruim, um time fraco, muito ali que todo mundo já sabia que perderia aquele jogo. Naquela noite, o táxi com 5 jogadores do Vasco sofreu um acidente. Então por isso, o Vasco se atrasou bastante para o jogo, mais de 2 horas, e o time do Andaraí ficou lá no Estádio das Laranjeiras, local que aconteceria o jogo. Laranjeiras, estádio do Fluminense, para quem não conhece. O time do Andaraí ficou esperando lá por mais de 2 horas debaixo de chuva, uma chuva absurda que caía naquela noite no Rio de Janeiro. Então o time do Vasco chegou até o estádio, os jogadores do Andaraí fizeram ali uma reunião se jogariam ou não e chegaram em um consenso que entrariam em campo e fariam aquela partida contra o Vasco. Já tinha até sido especulado a possibilidade de WO para o cruzmaltino, mas o time do Andaraí talvez não tenha feito a sua melhor escolha. Com a bola rolando, o gigante da colina goleou o Andaraí por 12-0. E para revolta de seus jogadores, no outro dia o reserva do Andaraí, Arubinha, entrou no campo de São Januário e enterrou um sapo, segundo o folclore. Arubinha enterrou um sapo com a boca costurada, com a missão de deixar o Vasco 12 anos sem títulos. No início ninguém levou a sério, mas depois o desespero foi batendo nos jogadores, nos dirigentes e nos torcedores do Gigante da Colina, pois passavam-se os anos e o Vasco não conquistava títulos. Os dirigentes do Vasco entraram em desespero, pois contratavam bons jogadores, criavam expectativas e o título não vinha por nada. Então eles apelaram oferecendo dinheiro para a tal maldição ser desfeita. Cavaram o campo de São Januário atrás do maldito sapo, mas nunca foi achado. Os dirigentes do Vasco não sabiam se a suposta praga começaria a partir de 1937 ou em 1934, que era o ano que o Vasco tinha levantado seu último título. Mas então eles preferiram acreditar em 1934 para a data chegar o mais rápido possível. Fato é que o Vasco só voltou a ser campeão em 1945. Procurado, Arubinha negou que tenha enterrado um sapo realmente em São Januário, mas nunca negou, pelo contrário, afirmou que sim, jogou essa maldição no clube de regatas Vasco da Gama. E cara, o Vasco passou naquela época um período absurdo sem títulos, só voltou a conquistar algo com o time expresso da vitória, que era um time assim fantástico, que eu acho que quebraria mesmo qualquer maldição. E recentemente, e para ser mais preciso para vocês, ontem, dia 19/4, começou a circular um boato nas redes sociais de que teria sido achado esse maldito sapo em São Januário. Uma caixa com um sapo enterrado ali, só com os ossos ali do animal, né, cara? Assim, é uma história bizarra, difícil de você acreditar, mas existem várias histórias desse tipo espalhados pelo futebol mundial, principalmente no futebol argentino. Existem várias histórias desse tipo, e também existe essa aqui no Brasil, muito conhecida, a praga de Arubinha, né, no Vasco da Gama.
Dizem que o sapo foi desenterrado e se foi desenterrado o sapo, agora ninguém realmente segura o Clube de Regatas Vasco da Gama, que voltará às suas glórias. Mas é uma história, não existe nada que comprove isso ali de forma oficial, que o sapo foi enterrado, mas sim, a Arubinha jogou essa tal maldição, essa praga no Vasco da Gama. Comenta aí embaixo se você conhecia ou não essa história, o que você achou. Comenta aí que é muito importante, beleza? Compartilha também esse vídeo em todos os grupos de Vasco da Gama, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, para viralizar e todos ficarem sabendo dessa maldição do sapo de São Januário que teria sido desenterrado recentemente. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!